Mesmo com autoritarismo e dinheiro à vontade, o trem-bala ainda é algo arriscado. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Falamos no último vídeo sobre a tragédia que foram alguns projetos de trem-bala, ou trem de alta velocidade mundo afora. O trem-bala do Lula, que ligaria São Paulo e Rio de Janeiro, foi sepultado após consumir montanhas de dinheiro. O trem de alta velocidade entre Los Angeles e São Francisco também está com a obra empacada e provavelmente também será abandonado sem a conclusão, mesmo com uma fortuna já investida no projeto. Com tantas dificuldades, vimos que existem alguns segredos para trens de alta velocidade que funcionam. Devem ligar cidades que já tenham uma ligação por trem estabelecida, assim não requerem muita desapropriação. Além disso, devem ser trajetos relativamente curtos, entre centros muito densos e preferencialmente com poucos obstáculos geográficos no caminho. Por isso, a maioria dos trens de alta velocidade no Japão, Coreia e Europa funcionam bem. Foram construídos com orçamentos razoáveis, porque em todos esses lugares já havia uma malha ferroviária consolidada, foi fácil aproveitar aquela malha, ligam grandes centros urbanos em distâncias relativamente pequenas. Embora alguns ainda requeiram incentivos do governo para operar, não são tragédias financeiras completas. Se esse é o segredo do sucesso, o que explica então a China? A China tem cidades superpopulosas, é um fato, muitas cidades acima de 1 milhão de habitantes, mas as distâncias lá são grandes, mais comparáveis com o Brasil e os Estados Unidos do que com a Europa. Também, em muitos casos, tem a geografia totalmente desfavorável, com grandes desertos, montanhas, grandes rios, solos congelados. Enfim, como explicar então que a China conseguiu montar em muito pouco tempo uma rede enorme de ferrovias com trens de alta velocidade? Bem, a explicação para isso é muito simples: autoritarismo e irresponsabilidade financeira. Como explicamos no caso do Brasil e dos Estados Unidos, uma grande parte do custo consiste nas desapropriações de imóveis no meio do caminho para permitir o traçado. Isso se torna muito mais simples no comunismo, onde o governo é dono de toda a terra. Lógico, existem contratos, licenciamentos que precisam ser respeitados, mas tudo fica mais fácil quando o governo pode simplesmente te matar se você não obedecer. Outro ponto é a questão do licenciamento ambiental. Em países do Ocidente, é comum que obras sejam atrasadas, tenham grandes custos para a realocação de espécies que habitam aquela região. Algumas obras chegam a ser canceladas por um sapo ou um outro animal que tem naquela região. Mais um custo enorme. Na China, se for preciso, eles asfaltam o sapo. Com essa enorme vantagem, a China construiu com relativa facilidade aquilo que sairia muito caro em qualquer país ocidental: dezenas de linhas de alta velocidade em muito pouco tempo. A grande questão aqui é: vale a pena esse custo? Lembre-se, num lugar em que eles podem tomar a propriedade de outras pessoas para ajudar você a chegar mais cedo no trabalho, eles também podem tomar a sua propriedade para ajudar os outros. No final, ninguém é proprietário de nada e coitado de você no dia que o governo se voltar contra você. A China construiu muitas linhas de alta velocidade ligando as grandes cidades do país. A primeira linha entre Beijing e Tianjin foi ótima para as cidades. Outras ligações entre grandes cidades também foram completadas com enorme sucesso. Essas linhas iniciais, embora tenham sido muito caras pelos aspectos tecnológicos e de engenharia, funcionam muito bem, estão sempre lotadas e rapidamente se pagaram, principalmente devido ao baixo custo das desapropriações. Mas é nesse momento que se percebe a importância do mercado e do cálculo econômico para se botar um freio nesse tipo de coisa. Com a desaceleração da economia mundial em 2008, vários projetos de novas expansões que já estavam prontos não se mostravam mais economicamente viáveis na China. No entanto, a maior parte das linhas chinesas foi feita após esse período. Como o governo encara os trens de alta velocidade como um parâmetro importante para a propaganda do sucesso do governo, como há interesse do país em crescer seu PIB ano a ano também com o objetivo de propaganda, depois de todas as cidades significativas na China terem sido ligadas por trens-bala, o governo continuou incentivando a construção, mesmo sabendo que seria inviável economicamente. Sem um mercado para impor limites, aparece o problema do cálculo econômico. Os custos reais são ocultados
ocultados ou diminuídos, os benefícios reais são expandidos ou exagerados por coisas como imagem no exterior, uso futuro, integração do país e por aí vai. A China continuou seguidamente a expansão de sua malha de trens, mesmo ligando cidades que não tinham qualquer expectativa de uso real capaz de pagar os custos da construção. Cada ferrovia construída a partir de 2008 é deficitária hoje, e algumas são muito deficitárias. E lembre-se, a construção de uma ferrovia de alta velocidade é um custo enorme, mas a manutenção dessa ferrovia também é significativa. Os desvios e problemas nos trilhos têm uma margem de erro muito baixa. Falhas de poucos milímetros nos trilhos, que seriam aceitáveis em uma ferrovia convencional, se tornam um risco de acidentes enorme numa ferrovia de alta velocidade. Isso faz com que a manutenção tenha um custo alto. Com o interesse do governo de investir mais e mais nessa rede, muitos trechos operam com baixa ocupação. Alguns rodam praticamente vazios, como o caso do longo trecho de Lanzhou até a província de Xinjiang, que tem uma ocupação de apenas 6% do que seria necessário para pagar a manutenção da linha. Esses trechos trazem, por óbvio, prejuízo para a empresa estatal responsável pela operação da malha. Junte-se a isso os inúmeros casos de corrupção, desperdício, mau planejamento, típica de grandes estados e empresas estatais gigantes. Quase toda a malha ferroviária chinesa é gerenciada pela China Railway Corporation, sendo que a malha de alta velocidade é gerida por uma subsidiária dessa, a CRH, ou China Railway High Speed. Em 2011, um grande escândalo aconteceu quando se descobriu que a presidente dessa empresa havia recebido uma enorme quantidade de propina para escolher os padrões de construção de determinada tecnologia. Outros casos aconteceram ao longo dos anos, mas como é típico nesses casos, a corrupção é o menor dos problemas. O maior problema é justamente o planejamento inconsequente, as falhas de projeto e tantas decisões tomadas de forma errada. Justamente por não precisar pensar em lucros, viabilidade econômica, acaba se desperdiçando uma enorme quantidade de recursos. Veja, a China se gaba de ter aumentos seguidos do seu produto interno bruto, crescendo quase 10% ao ano desde os anos 2000. Mas esse aumento fenomenal é, em grande parte, derivado de investimentos questionáveis. Muitos imóveis são produzidos e vendidos, portanto, contam para o PIB todo ano, mas o valor de fato desses imóveis é questionável. Da mesma forma, grande parte desse PIB advém da enorme indústria de construção e manutenção de trens de alta velocidade, os trens-bala. Mas o fato é que a grande maioria das linhas dão prejuízo e muitas delas sequer pagam a própria manutenção. Em 2019, a empresa de trens da China tinha 850 bilhões em dívida. Com a pandemia e a diminuição do número de passageiros, perderam 50 bilhões em um único ano, chegando a 900 bilhões em dívida. Mas, mesmo com o retorno da normalidade em 2021, a empresa ainda operou num prejuízo de 8 bilhões de dólares. Ou seja, chegando a 908 bilhões de dólares de dívida, mesmo com a operação a níveis pré-pandemia. Pior, muito dessa dívida da empresa estatal é ocultada porque se trata de investimentos dos governos locais, que têm títulos da empresa. Estima-se que a dívida total esteja beirando os 2,1 trilhões de dólares. Ou seja, estamos falando aqui de uma empresa que tem 7 Evergrandes de débito e esse débito continua crescendo, porque essa empresa desde 2008 nunca deu lucro. Pior, eles continuam investindo em novas linhas, cada vez com menor retorno previsto, cada vez com menos possibilidade de um dia ter lucro. Esse é o tipo de erro causado pelos problemas do cálculo econômico. Como os custos e interesses estão ocultos numa montanha de determinações coercitivas, leis, uso de violência, valores questionáveis, as decisões de alocação de recurso escasso se tornam irracionais. A eficiência vai para o espaço. A coisa pode até funcionar por algum tempo, mas como o Mises deixou claro lá no paper dele de 1921, inevitavelmente o problema do cálculo econômico leva à quebra do país. E não adianta a fantasia de capitalismo colocada na China, porque enquanto os grandes valores de mercado forem distorcidos por vontades políticas, sempre haverá o problema do cálculo econômico. Lembra, o problema da China Railway Company
é 7 vezes pior que o da Evergrande. E além disso, é um problema totalmente estatal. Muita gente estima que se tem um crash que é capaz de derrubar o Partido Comunista da China, é a quebra dessa empresa estatal de gestão das ferrovias. Nós, no Ocidente, temos muito o medo de cisnes negros na economia, eventos totalmente inesperados que ninguém imaginaria que poderiam acontecer e de repente mudam todo o cenário econômico. Na China, eles têm medo de rinocerontes brancos, aquela montanha de problemas estatais que todos sabem que existe, mas que, por hora, está bem comportada. No momento que o rinoceronte começa a correr, porém, pode atingir qualquer um aleatoriamente. Se tem um rinoceronte branco que pode quebrar a China, é a China Railway High Speed. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no